Olá, pessoal. Hoje eu completo 50 anos de idade e eu resolvi fazer um vídeo compartilhando uma experiência da minha vida, uma experiência real, uma experiência quando eu era ainda adolescente. Ainda menino, eu pedi para o meu pai arrumar um bico para mim ali na pequena financeira que ele tinha na época em Brasília. Era uma firma pequena, tinha ali alguns funcionários, para fazer frente àquela cesta básica de necessidades adolescentes, né. Eu tinha ali 17, 18 anos, cesta básica eram discos, fitas, sorvete, pizza, sei lá, cinema. E meu pai falou: "Não, vamos lá, estou precisando de uma mão de obra barata, então vamos lá para você me ajudar". A princípio eu ia no período da tarde, eu estava completando ali o segundo grau, e logo depois eu passei aí período integral. E depois de alguns meses, ali, eu com aquela empáfia natural da adolescência, achei que eu estava sendo subvalorizado. Cheguei para o meu pai e falei: "Pai, eu queria um aumento, eu queria ganhar igual um funcionário, eu estou trabalhando aqui". Meu pai falou: "Negativo, você está aqui aprendendo, você ainda não é imprescindível aqui. O dia que você for, você vai ganhar mais. Por enquanto volta para lá e faz o que você tem que fazer". Eu fiquei pistola. Eu já estava até preparando, se saísse o aumento, que saísse até uma mesa para mim, para eu poder ficar, tal. Mas não, meu pai falou: "Volte para lá, você não é imprescindível, você estando aqui ou não estando, tanto faz, você bater seus carimbos aí, digitar seus negócios aí, o outro funcionário pode fazer". Hã, beleza, eu engoli seco e voltei ao trabalho, que era o que eu tinha que realmente fazer naquele momento. Mas o adolescente esquece muito rápido, eu continuei trabalhando e fazendo o que eu tinha que fazer ali. E um dia teve uma chuva torrencial em Brasília. Quem mora em Brasília sabe, quase não chove, mas quando chove, eu vou te falar, é um negócio pesado, né, aquelas chuvas que eu poucas vezes vi aqui em Minas, há 30 anos que eu moro aqui, aquela raio abre no céu, assim, até é bonito, né, parece que é filme de terror, assim. E Brasília dá uns desses e deu no período da tarde. Uma chuva que é tão forte que se você fizesse uma progressão de cargo ali para ela, ela dava um dilúvio. Você ia pagar uma arca passando ali, alguma coisa do tipo. E tinha que fazer um depósito. Esse depósito iria cobrir a conta da empresa. Caso não fosse feito esse depósito, a empresa estaria complicada ali. Cheques iriam voltar e coisas do tipo. Ninguém se arriscava a sair naquela chuva. Era muito forte, era um temporal. E eu vendo ali meu pai nervoso de um lado para o outro, não tinha como alguém sair ali, o office boy da firma não tinha como chegar até lá, um caos. E o lugar onde tinha essa empresa do meu pai, ficava perto do setor comercial em Brasília. Eu vendo o nervosismo do meu pai, eu resolvi, sei lá, meio que de rompante, eu falei: "Ah, me dá essa que eu vou lá". E não sei por que eu fiz isso. Peguei o malote, meu pai: "Mas não dá pra você ir, a chuva tá muito forte". Eu falei: "Não, me dá esse trem que eu vou lá. Não fala muito não que eu desanimo, me dá esse negócio aí que eu vou lá". Peguei o malote, botei debaixo do braço, peguei um guarda-chuva e embiquei para o setor comercial. Um temporal, pé d'água, blu em alguns segundos o guarda-chuva virou só mais um peso para eu carregar. Eu já estava encharcado, com a camisa social, assim, que tinha que usar ali para trabalhar. E eu encarando com o malote debaixo do braço, ventania, enxurrada, pisando em poça de água, aquela coisa toda. E cheguei ao banco, não me lembro qual era o banco, eu lembro que virou o tal do ABN Amro Bank depois, se eu não me engano. E o guarda riu ainda, eu falei que eu cheguei lá mais molhado que roupas íntimas de casal em início de namoro. Cheguei
ensopado. Fui lá, a Caixa falou: "Não, deixa o malote aí, pode ir embora". Meu pai tinha me autorizado a ir embora depois, porque já sabia o que eu ia ficar em condições, terríveis depois de encarar aquela chuva. Mas mesmo assim eu deixei o malote, entrei no busão todo molhado e fui embora para casa. À noite eu estava lá assistindo a televisão, aquelas TVs, né, década de 90 ali, era 92, 93 ali, aquelas tinha até madeira, assim, uma televisão mais antiga ainda que eu tinha no meu quarto, ficava no meu quarto. E já estava beirando ali para dormir, eh, não devo ter ido na faculdade na época, alguma coisa assim, porque eu tinha enfrentado um pedaço ali. E eu chega meu pai, aí meu pai chegou, foi entrando no quarto, aquele jeito dele, era um cara, assim, relativamente tranquilo, eh, bateu na minha perna, assim, falou assim: "Parabéns, hoje você foi importante, você foi imprescindível". Eu me assustei, porque eu achei que ele ia falar pra mim, às vezes o que ele falava quando eu mostrava uma nota: "Pô, você fez sua obrigação, né, pô". Ele falou: "Hoje você foi imprescindível". Ele reconheceu naquele momento que eu tinha feito algo a mais, que tinha sido importante. E eu dormi o sono dos justos aquela noite. E eu refletindo, após isso tudo, essa é uma história que eu conto para os meus alunos, para minha filha, para todo mundo. Eu refletindo depois, eu percebi uma coisa, foi a primeira vez que eu não pensei em mim só, ou por algum motivo, eu pensei na empresa do meu pai, eu pensei no meu pai já adoentado ali, ele já estava infelizmente com o problema que iria levá-lo, né, em pouco tempo, já avançado. E eu pensei nisso, eu pensei que, poxa, se a empresa dele, entrar em bancarrota, é minha família que vai se dar mal. Eu não tive nenhuma pretensão em ser imprescindível, eu tive a pretensão de fazer o que tinha que ser feito. A realidade era essa. Eu tive a pretensão de fazer o que tinha que ser feito. E fui lá e fiz. E desde então minha vida se pautou nisso. Em qualquer coisa que eu participe, eu tento ser importante, eu tento ser imprescindível com as pessoas que estão em minha volta, com o meu trabalho com a música, com qualquer outra coisa. Se eu tiver, por exemplo, dando aula, eu tento me fazer entender de alguma forma, porque eu quero que a pessoa leve uma experiência boa. Não é nem aquilo que eu faço, é como eu faço a pessoa se sentir. Às vezes o cara acha que ser imprescindível é ser líder o tempo todo. Não. Às vezes você está perto de uma pessoa. Você está dando um abraço numa pessoa que está em dificuldade, ou ouvindo uma pessoa. Você já está sendo imprescindível para ela. A partir de então você fica imprescindível, você fica importante. Eh, eu fui caminhando a minha vida assim. Eu sempre estava próximo, eu sempre estava participando. Eu sempre tentei participar de perto de tudo que se fazia. Eu não me afastava. Eu não gosto do pecado da omissão. E eu aprendi nesse dia e nesse fato com meu pai, que eu não merecia nada enquanto eu não fosse, de alguma forma, importante para o mundo ou para aquilo, para aquele nicho que eu estava ali, vivendo. E interessante, é difícil ser assim, às vezes, porque você acaba sendo explorado muitas vezes. Com o tempo você vai aprendendo a conseguir medir isso um pouquinho. Mas é da natureza, igual eu falo, tem gente que nasceu para ser o tigre, tem gente que nasceu para ser a gazela. Então eu acho que meu pai naquele momento, ele deixou um o ele eu falei, separou-se os homens dos meninos, como eu falo para os meus alunos aqui. Ali separou os homens dos meninos, né. No outro dia eu acho que eu acordei mais homem, no sentido de mais adulto. E passei a agir dessa forma, e depois da partida dele eu tomei a frente de muita coisa. Ele morreu numa situação financeira muito difícil, eu tive que tomar a frente de várias coisas, e caminhei com isso na minha vida. Po Aí a pergunta: é bom ou é ruim? Eu não sei, eu sei que ele me transformou nisso.
como eu disse, é ruim porque às vezes você é explorado e você acaba participando muito, estando muito próximo. Sempre as pessoas com o tempo começam a te cobrar um pouco mais do que você pode oferecer. Aquilo que você oferece já não é o suficiente. Isso acontece muito nesse aspecto. Mas é bom também, por outro lado, porque eu já tive muitas pessoas que se aproximaram de mim e se tornaram importantes, porque viram em mim também uma pessoa importante para elas e me ajudaram. Hã, eu que cito vários casos, te dar um exemplo, eu ganhei uma guitarra de uma pessoa muito bacana que gostava do meu trabalho. Eu tive, na época da pandemia, pessoas que na live e curtiam o meu trabalho, achavam aquilo importante o que eu fazia e colaboravam num momento muito difícil da minha vida, que foi, né, o lance do vírus, da doença chinesa lá. E a gente acaba sendo recompensado de alguma forma, assim. Minha avó, por exemplo, ela tinha uma amiga de infância dela, que toda segunda-feira almoçava na casa dela. Vinha essa mulher foi criada na roça com a minha avó, e toda segunda ela vinha, ela continuou morando na roça, minha avó veio para a cidade depois que casou, e quando ela vinha na cidade ela almoçava toda segunda-feira na minha avó, que segunda-feira era o dia dela fazer as coisas dela na cidade, que ela precisava fazer. Eu me recordo quando minha avó partiu, ela era uma das que mais sentia aquilo, você via no rosto dela. E eu pensei, falei: "Eu quero que quando eu me for, as pessoas tenham um sentimento de muita tristeza, de que houve realmente uma perda, não que foi mais um que não fazia sentido nenhum e não mudava nada para ninguém". E é isso aí, é a mensagem que eu quero deixar hoje nos 50 anos. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe uma curtida, compartilhe sua opinião, vai ser um prazer. Um abraço.